Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 29 de outubro, aula da tarde, parte 1. Nós vamos dar continuidade aos conteúdos, aos tópicos especiais, e hoje vamos ter aula com os monitores, né, sobre treinamento funcional. Então, o Rafael Fortes e o Israel Trápaga vão falar sobre treinamento funcional. Uma aula super interessante, já deram de manhã e agora vai ser de tarde. Já lembro assim de cara, tá? Que vai ter aquela prova relâmpago no final. Eu já vou comentar agora rapidamente, tá, pessoal? Mas antes disso, eu só queria dar o aviso que na aula que vem começam os seminários, tá? Eu reforço o convite para que vocês participem, tá, gente? Primeiro, assim, é um espaço de conteúdo muito rico, onde a gente vai discutir artigos, vocês, né, os colegas de vocês vão apresentar para vocês artigos, ou seja, seriam assuntos de aprofundamento sobre tópicos que quase sempre a gente não tem tempo de falar durante a disciplina. Então, claro, não vai abarcar toda a matéria, mas a ideia é que a gente se aprofunde em tópicos, tá? Essa é a ideia, com um olhar mais científico sobre as mensagens que vão ser dadas ali, tá? Recordo bem assim que se atenham ao plano lá e à preparação, ao formato todo, aquele que a gente foi falando ao longo do semestre, que os monitores inclusive avisaram já, tá? E a gente vem sempre explicando, mas se atenham bastante àquele formato, ao cuidado dos 10 minutos, pela questão do controle de tempo que a gente tem. E peço também que para os alunos que vão apresentar às 9h30, que estejam 5 minutos antes, né? Estejam um pouco antes e assim vai. Os grupos fiquem atentos, quem for apresentar com os arquivos, saibam onde estão o arquivo, tá? Porque vocês vão ter que compartilhar uma tela. Então, é bom sempre ter o arquivo do PowerPoint já aberto para poder compartilhar a tela. E aí vocês vão apertar no botão verde ali, que é o Share Screen, se estiver em inglês para vocês, ou compartilhamento de tela, ou do gênero, em português. E é bem simples, tá? E clicar ali no botãozinho da janela de vocês. Então, deixem poucas janelas abertas, só a do Zoom e a do PowerPoint para ficar mais fácil, porque na hora ali da apresentação a gente sempre fica um pouco ansioso e tal. Então, lembrem disso, assim, para facilitar esse processo, tá bom? É isso, gente, de aviso rápido, porque a gente tem o conteúdo e o tempo urge, aí porque os alunos, os monitores têm bastante coisa para falar. Eu só aviso assim, ó, dessa prova relâmpago final, eu vi que teve debate no WhatsApp, especialmente quando tem assuntos que envolvem qualquer avaliação, né? Os alunos ficam bem ansiosos, alguns também mais participativos, tá? Isso é sempre bom ouvir vocês. Tá? Então, fiquem à vontade, assim, não tem nenhum problema, não tem um receio de participar, mas a gente só avisa, assim, ó, que essa prova relâmpago vai acontecer, tá? Isso aí, e a gente sugere até que se tiver gente com dúvida, que tente ficar até o final da aula, que vai valer a pena, tá? E vai ser importante para nós também, para a gente ter essa ideia de como é esse teste. Então, façam a valer mesmo, assim, prestem atenção bastante na aula e tentem falar em 5 minutos. A prova relâmpago, o nome já diz. Vocês vão ter 5 minutos para escrever o que vocês entenderam daquelas questões que estão envolvendo a aula que os monitores aí vão dar. Tá? Então, fiquem bem atentos com isso, e os monitores vão dar mais informações, já vão dar algumas informações aí no início, mas fiquem atentos a todas as orientações deles. E lembrem que repitam para os colegas, porque às vezes o pessoal não entende, mesmo quando está escrito no plano, o pessoal não lê, isso é normal mesmo, né? Mas assim, ó, lembrem só que quem não fizer essa prova vai ter uma avaliação, tá? Vai ter algo substituto que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente ainda está pensando em como fazer algo e dificilmente vai ser relâmpago como esse. Então, provavelmente vai ser algo com um pouco mais de tempo e a gente vai pedir mais coisa, vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Então, quem puder realmente faz essa prova agora e depois os outros que não puderem vão ter uma outra avaliação que daqui uma semana, mais ou menos, a gente vai dar. A outra questão que alguns alunos já me perguntaram é sobre a avaliação, tá, dos trabalhos.
até hoje vai sair. Tá? Não vou passar de hoje, porque os monitores já fizeram faz bastante tempo uma primeira avaliação, eu dei já um retorno, já discutimos um monte de casos individuais e tal, para acertar bem essa avaliação, e eu preciso fechar só a ideia dos conceitos, mas vai ter tempo, tá? Porque a próxima avaliação, dia 15, vocês vão ter bastante tempo aí para preparar isso, tá bom? Tá tudo dentro dos conformes, tá bom? Fecho por aqui, pessoal, para não estourar muito o tempo dos monitores. Rafa, tu vai começar, né? Então tá. Agora passo a palavra para o Rafael. O Rafael vai compartilhando tela aí. Tudo com vocês. Certo. Tá todo mundo conseguindo enxergar direitinho? Tá aparecendo os slides? Beleza. Então, como já comentado pelo professor, a gente vai fazer uma avaliação no fim. Essa avaliação vai ser 2 perguntas. Vocês vão ter 5 minutos para realizar essas perguntas e mandar para o nosso endereço de e-mail. A gente vai pegar e copiar essas 2 perguntas referente ao que a gente vai falar na apresentação e vai botar aqui no chat. Vocês vão poder ler e responder. A gente vai pegar o tempo e assim vai fechar essa avaliação, que vai ser bem tranquilo. Certo? Deixa eu só botar em apresentação aqui. Aí. Então, boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho de treinamento funcional e como alguns conceitos do treinamento funcional podem ser úteis para o treinamento, para a prescrição de treinamento voltado para a melhora da saúde. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, nem ser definitivo, é só dar alguns conceitos e contribuir um pouco para o conteúdo da disciplina, certo? Então, vamos começar com uma pergunta, assim, que hoje em dia está em evidência. Então, perguntar, será que o funcional é uma novidade no treinamento físico? Então, a gente vai tentar responder ela agora. Então, o treinamento funcional, já respondendo, não é uma novidade, pelo contrário. Ele é um resgate de um conjunto de ideias que já estão presentes no treinamento físico há muito tempo, inclusive. Como a gente sabe, já viu na disciplina, a Guerra Fria foi um período de muita contribuição, principalmente pela antiga União Soviética, de muita contribuição para a área da ciência do treinamento físico e contribuição para o conhecimento acerca do treinamento físico. Então, um dos autores mais conhecidos desse período, o Yuri Verkhoshansky, autor do método de choque, de treinamento de potência, já trazia na sua obra a importância do treinamento físico esportivo e que ele deve aumentar a funcionalidade dos atletas que praticam. O treinamento funcional também, ele traz algumas ideias do Pilates, como a ideia de práticas técnicas de respiração e de controle do core e treinamento do core. O treinamento de força mais clássico, tradicional, com os levantamentos olímpicos, também está muito presente, é algo que está dentro desse conceito de treinamento funcional. E também a fisioterapia também tem muita contribuição por alguns objetivos e também equipamentos são muito semelhantes com o treinamento funcional. E aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de coisas que talvez vocês podem ver, caso o treinamento funcional que vocês procurem ou vejam seja bem fundamentado, digamos assim. Isso pode ocorrer em algumas situações, uso de bola suíça, levantamento, agachamento olímpico e resistência elástica, por exemplo. Então aqui a gente tem alguns autores, os principais autores acerca desse método, dessa ideia, e a gente ressalva aqui principalmente os autores que contribuem de maneira científica para a área do treinamento funcional, que é o David Ben, e dois pesquisadores brasileiros muito conceituados e conhecidos nessa área, que é o Cauê La Scala Teixeira e o Márcio Grigoletto. Certo? Então, o que é treinamento funcional? Então, com certeza, a maioria de vocês deve agregar várias coisas à prática do treinamento funcional quando pensa no que ele é de fato. E isso se dá principalmente por uma
um pouco de desconhecimento metodológico aqui no Brasil, por exemplo. Muito se diz que treinamento funcional é treinamento com bases estáveis, são circuitos com exercício de força, ou é só se resume a resistência elástica. E isso também está relacionado à própria palavra que dá o nome do método, funcional. Então, essa palavra pode causar um pouco de confusão por conta de ela poder estar relacionada a outras 3 palavras. O prefixo func pode estar relacionado à função, ao funcionamento ou à funcionalidade. E essas palavras por trás do treinamento vão dizer como é que ele vai, qual a ideia que vai estar por trás desse treinamento. Então, função tem relação com a atividade natural de algo, funcionamento tem relação como essa função é exercida, e funcionalidade está relacionada ao conjunto de funções, no caso, que essa coisa, ou corpo, pode ter. Por exemplo, aqui eu botei a definição, que é um conjunto de funções e tarefas passíveis ao corpo, certo? Então, quando a gente fala de treinamento baseado em evidências, quando a gente fala de ciência que é feito com treinamento funcional, a gente fala de um treinamento funcional que é voltado para a melhora da funcionalidade. Então, aqui eu trago um esqueminha que, como a gente já falou, treinamento funcionalidade é tudo aquilo que o corpo pode ou foi projetado para fazer. E o objetivo do treinamento funcional é, então, promover a funcionalidade, ou seja, tornar o corpo apto para as suas funções naturais. E essas funções naturais, com a nossa evolução como espécie, ela foi se subdividindo e ficando cada vez mais amplas. E então a gente tem as atividades de vida diárias, atividades laborais e também as atividades esportivas. Então, o treinamento funcional, na verdade, ele é uma ideia geral de treinamento e não um método restrito de alguns exercícios ou equipamentos. Isso é geralmente agregado esses valores ao treinamento funcional por questões metodológicas ou por mercadológicas, para vender certos programas de treinamento, certos equipamentos em si, e também por questão de pouca metodologia e desconhecimento acerca do conteúdo. Então, o treinamento funcional busca a melhora da funcionalidade trabalhando simultaneamente diferentes capacidades físicas com base no treinamento de força. E ele é organizado com o objetivo de aprimorar de maneira sinérgica, equilibrada e integradas diferentes capacidades físicas. Então, um exemplo aqui que eu trago de uma tarefa comum, que é a marcha, por exemplo. A marcha ela não tem só demanda de força, por exemplo. A marcha ela tem demanda de equilíbrio, ela tem pode ter uma demanda de força rápida, por exemplo, caso a gente precise desviar ou uma situação de desequilíbrio, por exemplo. Precisa de sinergismo e outras capacidades que não só estão relacionadas à força própria. Então, o treinamento funcional vai ser feito com o objetivo de integrar todas essas demandas e não só a força em específico. E aqui eu trago algumas definições de alguns autores para mais ou menos a gente entender para onde caminha o conceito de treinamento funcional. Por exemplo, Verderi diz que o treinamento funcional integra diferentes capacidades físicas para aprimorar o desempenho das atividades diárias. Teixeira e Evangelista diz que o treinamento funcional visa o desenvolvimento integrado das diferentes capacidades biomotoras, promovendo a melhora das habilidades e capacidade funcional para a realização das atividades de vida diária com autonomia e segurança. Fleck e Kramer dizem que o treinamento funcional é o treino destinado treinamento funcional é o treino destinado ao aumento do desempenho de algum tipo de tarefa funcional com atividades cotidianas ou testes relacionados ao desempenho atlético, capazes de aumentar a força e o desempenho motor. Então, todos eles trazem o treinamento funcional relacionado a diferentes capacidades e também relacionado à funcionalidade, o que dá uma ideia de um treinamento multicomponente, que prevê adaptações multissistêmicas e não só de força. Tá? Então, aqui, para comparar e exemplificar melhor, é bom comparar com outro método de treinamento de força, que é bem conhecido e o professor usa muito como exemplo nas aulas, que é o treinamento de força tradicional, aquele das grandes academias, da musculação, dos marombeiros, etc.
onde a gente tem, esse método tem as suas adaptações já estabelecidas pela ciência, tanto adaptações morfológicas quanto funcionais. Então a gente vai comparar um pouco para ver a diferença em si e exemplificar mais como é o treinamento funcional. Por exemplo, o padrão de movimento de empurrar é um padrão de movimento que está muito presente no nosso dia a dia. A gente faz ele em diversas situações, quando a gente vai empurrar um portão, empurrar uma porta, uma gaveta, por exemplo. E normalmente a gente realiza ela de pé, tem um recrutamento da musculatura do core para estabilizar e garantir a boa aplicação de força dos membros superiores e também precisa da ajuda dos membros inferiores. Mas na musculação, como é que esse padrão de movimento é trabalhado? Geralmente esse padrão na musculação ele é trabalhado no supino. Como a gente sabe, o supino é um exercício muito eficaz para a melhora da musculatura relacionado à musculatura primária relacionada a esse movimento, porém ele isola ela totalmente. E quando a gente faz esse padrão de movimento no dia a dia, a gente não faz separado como se só usasse a força dos membros superiores com o peitoral e o tríceps, por exemplo. No dia a dia, não. E é comum a gente ver que na musculação os praticantes passam a vida inteira, ou o período em que eles treinam musculação, empurrando deitado. E aí eu pergunto, em qual situação do dia a dia a gente empurra deitado? É muito difícil. Vão ter algumas práticas esportivas que isso até pode acontecer, mas é muito difícil. Então, não garante nem um pouco o princípio da especificidade nem da transferência, tá? E no treinamento funcional, isso pode ser trabalhado de diferentes formas. Por exemplo, o mesmo exercício de supino, ele pode ser agregado instabilidade, utilizando uma base instável, como uma bola suíça, por exemplo. E aí vai ter recrutamento da musculatura central ao mesmo tempo, vai ter um sinergismo maior. Esse exercício pode até ser aumentada a especificidade dele, por exemplo, realizando o mesmo padrão de movimento, só que em pé, com, com uma resistência elástica, por exemplo. Então, o porquê é justamente essas questões, geralmente o porquê que é diferente em cada um. Tá relacionado à especificidade e à transferência desses ganhos para as tarefas funcionais, para as tarefas que normalmente os indivíduos realizam no seu cotidiano, tá? Então aqui eu botei alguns tópicos que são bem diferentes entre os dois métodos, que também são treinamento de força, que o treinamento funcional ele busca atender o princípio da especificidade e variabilidade. Isso não significa que a musculação também não deva, mas comumente esses princípios não são tão contemplados. O treinamento funcional busca maior sinergismo, a ação mais conjunta do sistema neuromuscular. Também agrega complexidade por conta da especificidade de outras coisas como instabilidade, por exemplo, nos exercícios. Procura também trabalhar mais capacidades físicas integradas em conjunto com a força, por exemplo. Busca adaptações multissistêmicas e prioriza, não significa que são só, mas prioriza exercícios livres e multiarticulares. Enquanto na musculação a gente tem geralmente exercícios com baixa especificidade, os indivíduos ficam treinando durante períodos muito longos com exercícios gerais, exercícios simétricos e cíclicos, poucas capacidades físicas, adaptações mais locais e busca desenvolver principalmente a musculatura e não o movimento ou o sistema neuromuscular como um todo, certo? Então, no treinamento funcional, vocês já puderam perceber que tem uma preocupação maior com a musculatura central, ou seja, o famigerado core training. O core, para quem não é muito integrado a essas coisas, o core é o centro ou a parte mais importante de algo, no nosso caso, o corpo, onde está presente o centro de gravidade e também é o centro responsável pela transmissão de força entre os membros superiores e inferiores, certo? E a musculatura dessa região é ampla e se divide basicamente em duas categorias, a local e a global, ou profunda e superficial, depende da literatura. Então, essa musculatura ela é responsável por estabilizar e também por movimentar, e está presente em quase todas as tarefas que a gente faz no dia a dia. Então, a musculatura local ela é mais profunda, ela primariamente estabiliza e pode também movimentar, dependendo do músculo.
possui mais fibras do tipo 1 e é mais resistente e se ativa com baixas resistências, enquanto a global é mais superficial, a função primária é movimentar e tem mais fibras do tipo 2, é responsável por força e potência e se ativa com resistências maiores. Então é importante pensar que muito antes da popularização do core training, o Bompa, por exemplo, junto com o Cornatia, ele trazia no seu livro de treinamento de força consciente já uma frase que trazia essa questão como algo importante, que ele dizia o seguinte, que é necessário fortalecer o centro para poder movimentar as extremidades. Então, ele traz a ideia que é basicamente o que a gente vê nas estruturações das sessões de treinamento funcional, que é a estabilização para depois movimentar, no caso. E outros autores também trazem que o core saudável também contribui para o equilíbrio dinâmico e estático e para a produção de força nas extremidades e também de movimentos potentes. Aqui embaixo eu trago alguns exemplos de tarefas que têm bastante demanda do core training e às vezes a gente nem pensa. Por exemplo, o soco no boxe ele pode ser realizado, por exemplo, só com o braço, mas talvez a força que seria empregada num soco que movimentasse só esse segmento não seria tão forte quanto um que passa por uma força gerada na base, depois transferida pelo core numa rotação e até chegar na extremidade onde seria o soco de fato, seria muito mais potente, certo? Então o core training ele está presente em muitas tarefas, possui ele é significativo em diferentes tarefas do cotidiano, como por exemplo, a gente vai numa mudança, por exemplo, pegar uma caixa pesada, se agachar para puxar essa caixa, a gente vai recrutar muito essa musculatura para estabilizar, principalmente se essa caixa for muito pesada. Quando a gente tem cargas adicionadas ao nosso corpo e principalmente quando elas geram tendências de rotação de um lado só, a musculatura do core é recrutada para manter o equilíbrio postural e que a gente consiga se locomover e carregar essa carga. Aqui, por exemplo, quando a gente vai no mercado e faz uma série de compras, as sacolas geralmente não são distribuídas de maneiras iguais nos dois lados do corpo, então o core vai estar muito ativo. E também nas atividades laborais, por exemplo, agora em períodos de home office, a gente vê muito a importância do core para manter a postura. Vocês mesmos agora podem estar assistindo a aula e sentir que constantemente vocês têm que estar ativando mais essa musculatura para manter a a postura anatômica, no caso. Tá? E também na caminhada, até porque geralmente com a caminhada a gente associa alguma outra tarefa, como carregar uma mochila, conversar com alguém, mexer no celular, então o core vai estar sendo ativo para que a gente consiga fazer mais de uma tarefa e manter a caminhada eficiente. Então o core... Oi? Licença, é só para avisar que tem gente esperando para entrar. Eu mandei no chat, mas não sei se o senhor leu. Sim. Acho que o senhor vai aceitar. Então, continuando... Obrigado, Charlene. O core ele pode ser... Para o treinamento, a gente tem que prever que ele permite movimentos em todos os planos, em todos os eixos. Então, os exercícios eles têm que prever a estabilização em todos esses planos, em todos esses eixos, e também a movimentação. Então, o core ele pode ser trabalhado em exercícios específicos e não específicos. Os específicos seriam as pranchas, tanto a lateral quanto a ventral, a ponte, por exemplo, e os não específicos seriam os agachamentos, levantamentos, e que alguns estudos mostram que o core é até recrutado muito mais nesse exercício do que nos específicos. Então, aqui um pouco sobre a carga de treinamento no treinamento funcional. A gente tem também um pouco da prescrição tradicional, onde a gente tem o volume, intensidade e densidade como os principais componentes a serem manipulados. Porém, no treinamento funcional, a gente tem a adição de mais uma, que é a complexidade, ou seja, a manipulação do grau de dificuldade técnica como algo que também vai contribuir para o aumento da carga ou diminuição também. Então, isso está relacionado à adição de mais de uma capacidade na realização dos exercícios, a maior demanda neuromuscular e também para visar adaptações multissistêmicas com o treinamento. Aqui eu trago um estudo que trata exatamente disso, que é a complexidade, uma nova estratégia de progressão de carga no treinamento de força, e que aqui ele tem um esquema e mostra aqui o treinamento funcional, aumento da complexidade no lado direito,
aumento da dificuldade técnica, aí leva a adaptações multissistêmicas, enquanto no treinamento de força tradicional a gente tem uma manipulação apenas do volume, da intensidade, da densidade, e que isso vai prever adaptações mais isoladas, como a resistência muscular, a hipertrofia, a condição cardiorrespiratória. Então aqui eu trago como essa variável é manipulada no treinamento funcional. Por exemplo, em estudo com idosos, o treinamento funcional geralmente é adicionado complexidade, aumentando a especificidade, fazendo mais próximo das tarefas diárias que esse indivíduo realiza. Ou então adicionando outra capacidade integrada à força, também realizando mais exercícios multiarticulares ou multissegmentares, fazendo exercícios em diferentes planos, ou aumentando a velocidade dos exercícios, adicionando instabilidade, ou aumentando o recrutamento da musculatura central, ou fazendo exercícios acíclicos ou intermitentes, com mais também um pouco da especificidade, que é mais ou menos o que a gente realiza nas tarefas do dia a dia. Então, quando a gente pensa nessas práticas aqui que se dizem treinamento funcional e, na verdade, se resumem só a uma prática, como somente usar bases estáveis, somente fazer exercícios em circuito ou somente usar resistências elásticas, elas não são treinamento funcional porque elas não estão de acordo com o conceito real, que se baseia na funcionalidade. Então, essas coisas que eu acabei de falar sobre o treinamento funcional, elas podem ter uma boa contribuição para o treinamento voltado para a saúde, que eu chamei de raciocínio funcional, que não é propriamente que todo treinamento tem que ser o método de treinamento funcional, mas isso pode ajudar a compreender algumas coisas que são importantes no treinamento de força voltado para a saúde. Então, quando alguém treina para a saúde, a pessoa geralmente treina com o objetivo de melhorar algum aspecto da saúde dela. Por exemplo, a aptidão física relacionada à saúde. O idoso vai treinar força, por exemplo, para aumentar a sua força, a sua massa muscular, para que ele consiga ter maior equilíbrio, talvez, e possa assim diminuir os riscos de queda dele, por exemplo. Isso está relacionado à saúde. E por estar relacionado à saúde, isso compreende aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, muitas vezes a gente vê profissionais falando: mas eu sou treinador, eu sou educador físico, eu não sou psicólogo ou sociólogo. Na verdade, se a gente se interar um pouco sobre a epistemologia da educação física ou a reflexão, o estudo acerca do conhecimento da área, a gente vai ver que sim, essas coisas estão presentes na nossa área de estudo. Existe tanto a visão biodinâmica do corpo quanto a visão do corpo predicado, aquele que a gente vê a partir de uma visão mais qualitativa, e essas coisas estão relacionadas a isso. E também é muito importante uma atuação interprofissional, em conjunto com outros profissionais da saúde que podem estar fazendo intervenções com os indivíduos que vêm treinar contigo para melhorar a saúde dele. Ou seja, pode ter um indivíduo que faz tratamento com por conta de ser diabético, por exemplo, e é muito importante a gente ter conhecimento dos medicamentos e de outros profissionais que atendem essa pessoa para a gente prescrever um treinamento que seja útil e busque não trazer prejuízos para essa pessoa, por exemplo. Então, a saúde ela está relacionada à melhora do desempenho, ou manter pelo menos o desempenho, e a falta da saúde também está relacionada a desequilíbrios físicos, mentais e profissionais. E o American College, ele traz que o treinamento de força é uma das principais capacidades a ser desenvolvida no treinamento voltado para a melhora da saúde. Só que é importante pensar para que essa força vai ser usada e como é trabalhada essa força durante o treinamento. Então, vamos pensar um pouco na prática das grandes academias, as low costs, por exemplo. A gente vê uma prática, normalmente as pessoas que são encaminhadas por outros profissionais de outras áreas da saúde são instruídos a procurar um treinamento e eles acabam optando pelas academias. E geralmente o que acontece é que elas são receitados métodos de treinamentos e alguns programas de treinamentos que são para outros objetivos e que não favorecem a melhora da saúde dessas pessoas. Como, por exemplo, objetivos extremamente estéticos, que vão fazer com que as pessoas façam e realizem exercícios que vão visar músculos
que são objetivos estéticos, como o peitoral, como o bíceps, como o abdômen, como quadríceps, glúteos. Então as pessoas vão realizar exercícios gerais e não específicos e não funcionais quase que sempre. E isso pode ser um problema para a saúde dela, porque pode gerar grandes desequilíbrios em articulações que têm alta dependência dos músculos, por exemplo, como o quadril, como o joelho, como principalmente o ombro, que é uma articulação muito móvel. Então, aí muitos falam, treinamento, então as pessoas, o que eu faço com aquele indivíduo que vem treinar comigo e diz que quer melhorar a estética dele? Eu não diria que não deve treinar por estética, isso é uma opção válida. Os treinamentos de hipertrofia, de emagrecimento bem fundamentados estão aí para dizer isso. Só que mesmo esses treinamentos, eles devem prever essas coisas que estão relacionadas à saúde. Então é importante compreender a necessidade desses indivíduos que vêm treinar com a gente e que não estão necessariamente preocupados em aumentar a hipertrofia do peitoral, que não estão preocupados em perder massa de gordura, mas que estão preocupados com coisas relacionadas ao seu bem-estar e à sua saúde. Então é importante também pensar que os treinamentos geralmente mais voltados, aqueles exacerbadamente voltados para estéticas, eles não prevêem a transferência funcional, eles só prevêem o valor estético. Então, o que acontece? A gente deveria não receitar somente um modelo de treino pronto, porque vai favorecer uma musculatura visada esteticamente, mas sim prever que os exercícios e as adaptações que essa pessoa vai ter com o nosso treinamento tem que ter transferência positiva para as tarefas que essa pessoa vai realizar. Então, nas atividades de vida ou as atividades funcionais, tem que prever as adaptações para isso. Então, é sempre importante pensar para que as adaptações geradas pelo treinamento serão usadas, sabe? Isso é uma pergunta muito importante de se fazer. Então, a gente deve, já foi comentado, mas a gente deve adaptar o aluno ao treinamento ou o treinamento ao aluno. Eu acho que, pelo que a gente já estudou e teve no início da disciplina, isso é bem fácil de responder. A gente deve garantir a individualidade, ou seja, pessoas vão responder de formas muito diferentes ao mesmo protocolo de treinamento, então isso deve ser levado em consideração. É também muito importante garantir níveis de especificidade, não significa que só a especificidade é melhor, mas a especificidade é um princípio muito importante, principalmente em quem treina por saúde. Prever a transferência do ganho dos exercícios para as atividades fim da pessoa, garantir essa transferência, e também ter como um objetivo fim melhorar a funcionalidade desses indivíduos nas suas tarefas. Então, uma coisa que a gente vê muito é pessoa na área da saúde não, nas academias, na área do treinamento de força, muitos profissionais, eu não sei se por desconhecimento ou sei lá por qual motivo, acham que não deve ser periodizado os treinamentos para esses alunos que treinam por saúde, ou até questionam, é preciso mesmo periodizar isso? Acontece. Aí eu faço uma outra pergunta que é até para comparar, né? A ciência se preocupa em tentar evidenciar que a Terra é plana, ou seja, ninguém se preocupa mais que a Terra é global, desculpa. Ninguém se preocupa mais em provar que a Terra é global porque já está estabelecido, não se questiona mais sobre isso cientificamente. Da mesma forma, na área do treinamento, não se questiona se a periodização é importante ou não. Ela é importante e muito para o treinamento. Então, quem questiona é quem geralmente não está muito inteirado no que está sendo produzido. Então, como a gente já sabe, a periodização é muito importante para a organização dos sistemáticos, dos objetivos, exercícios, cargas, ciclos, métodos, avaliações e frequências. E também é importante para não repetir aquelas receitas de bolos. Então, é importante estar ligado aos princípios do treinamento. E como aqui a gente não está com o objetivo de dizer qual método é melhor, treinamento funcional é melhor que qualquer um, ou a musculação é ruim, não é esse o objetivo. Porque cabe ao treinador de saber quando e o que fazer com base nos princípios do treinamento físico e nas evidências que tem sobre o treinamento. Então, isso é muito importante. Pensando nisso também é legal pensar que para o treinamento ser funcional, garantir a funcionalidade vai depender do quê? Do lugar em que ele vai estar, dos materiais e do método dele, ou vai depender do professor e da sua capacidade de fazer uma boa periodização? A gente vê hoje que isso é um problema. Muitas vezes as pessoas acham que
um método é milagroso e ele é melhor do que os outros e que tal material vai ser melhor do que... A gente vê que isso não é verdade. Muitas vezes esse exercício, até com o próprio peso do corpo, tem mais transferência, são mais significativos para a saúde das pessoas do que alguns materiais milagrosos, como a gente vê. Então, sobre avaliação também é muito importante pensar nisso, porque o treinamento sem avaliação é difícil de tu saber a magnitude das adaptações. Então, hoje em dia, a gente não tem mais aquela desculpa sobre, não fiz um curso, não sei o quê. Hoje tem vastos materiais sobre avaliação, sobre avaliações funcionais, testes de esforço submáximo, tem até a estimativa de um RM. Aqui eu trouxe alguns do que geralmente são usados no treinamento funcional. Eu trouxe, na verdade, um livro, por exemplo, do Bricot sobre posturologia. Daí ele tem um capítulo que fala sobre avaliação. Um método para avaliar a qualidade do movimento, que é o FMS, e também as diretrizes do Colégio Americano sobre testes de esforço. Então, outra coisa muito importante para a periodização é a escolha do exercício, de fato, como vai proceder esse programa de treinamento. E é importante pensar que a gente tem que ser bem criterioso em relação a isso, se fazer as perguntas certas, para que aquele exercício vai ser feito e para quem, se está alinhado com os objetivos, com a situação daquela pessoa, com o nível de treinamento. Pensar que em quais as tarefas esses exercícios vão querer gerar adaptações positivas nas tarefas cotidianas, laborais ou esportivas. Pensar que os movimentos do dia a dia, principalmente pessoas que treinam por saúde, vão ocorrer em diferentes cadeias musculares, não só em exercícios em músculos isolados ou planos ou eixos isolados. Prezar em contraponto, né, a isso, temos que prezar pelo equilíbrio muscular. Muitas vezes, como eu já disse, os métodos que visam mais a estética geram desequilíbrios musculares. A gente vê muita dos marombeiros, por exemplo, aquela postura hipercifótica com protusão de ombro, andando daquele jeito. Isso não é legal para quem vai treinar por saúde, por exemplo. E as tarefas do dia a dia, normalmente que a gente realiza, elas acontecem em diferentes planos e eixos. E a gente também precisa pensar num desenvolvimento geral do sistema neuromuscular e não ou só da hipertrofia, ou só da força, ou só da resistência, mas é um sistema complexo e ele precisa ser atendido em várias outras formas. Então é importante também pensar que muitos exercícios, quase todos, podem ser funcionais, mas ele nem sempre é ideal para aquela situação, para aquele ciclo, e porque tem que levar todos esses critérios que eu já falei em consideração. Então, para fechar, o treinamento funcional ele não conta somente com exercícios específicos, como a maioria das pessoas que começam a estudar sobre isso pensam. Existe um período de base, existe um período específico, apesar de pensar na transferência, apesar de pensar na funcionalidade. E existem outros aspectos relevantes que vão além da funcionalidade, como questões psicológicas, sociais, mas principalmente outras adaptações, como por exemplo, hipertrofia ou emagrecimento, que para algumas situações pode também contribuir para a funcionalidade de uma pessoa. Hipertrofiar pode melhorar o equilíbrio muscular de uma área, emagrecer pode diminuir a carga mecânica sobre as articulações no movimento contínuo, por exemplo. Então é importante pensar nisso. Como exemplo, eu trago aqui a tarefa de sentar e se levantar, por exemplo, que exige sinergismo muscular, e o nível de força exigido nessa tarefa pode ser até máximo para algumas pessoas. Exige mais de uma capacidade física, como equilíbrio, força. Então, é importante pensar que nem só duas intervenções, por exemplo, exacerbadas, poderiam ser prejudiciais, como só trabalhar de maneira específica, só o exercício ali, ou só trabalhar a força de maneira isolada. De maneira isolada não iria contribuir tanto para a atividade fim, e de maneira específica não ia garantir adaptações de bases gerais que seriam muito importantes, principalmente um idoso, por exemplo. Hipertrofiar para ele pode ser muito funcional e garantir menos perda de capacidade funcional ao longo do seu envelhecimento. Então, normalmente, quando a gente fala sobre isso, as pessoas pensam, então treinamento funcional, ele só vai servir para idosos. Mas será? Ou as pessoas pensam assim, isso é treinamento funcional, eu treino isso. Mas todo treinamento, ele não deve prever essas coisas como a funcionalidade.
Então, sobre isso aqui, eu trago esse estudo aqui que comparou um treinamento integrado, baseado em tudo aquilo que eu já falei, e um treinamento isolado, que fez somente exercícios em máquinas, isolados, buscando sua força na mensuração de performance, ou seja, a qualidade, e no controle neuromuscular. É um estudo da Lindsay de Stefano. Então, o estudo comparou, como eu já falei, os dois métodos com efeito na performance e no controle neuromuscular, ou seja, vendo as adaptações multissistêmicas. E utilizou o teste de score de erros, teste de flexões, teste abdominal, teste T, teste sentar e alcançar e saltos verticais. Aqui a gente tem no lado esquerdo o resultado dos testes de score de erros, onde as pessoas que foram submetidas a esse teste realizavam saltos e eram visto nas aterrissagens quantos erros eram cometidos. Então, em cima a gente tem o grupo que treinou isolado e embaixo a gente tem o grupo que treinou integrado. E a gente vê que o único que conseguiu diminuir o número de erros nesse teste foi o grupo que treinou de forma integrada, ou seja, que utilizou a força para trabalhar diferentes capacidades físicas no programa de treinamento. Enquanto quem treinou só a força de maneira isolada até aumentou o número de erros. Aqui também o teste de flexões de apoio, que é um exercício que exige também o controle central. Geralmente, quando a gente fadiga, a gente começa a descer o tronco, encostar o abdômen no chão. A gente vê que quem treinou de maneira integrada conseguiu até aumentar o número de apoios feito de maneira com uma boa qualidade, enquanto o outro grupo não teve alterações de maneira significativa. Aqui no lado a gente tem o resultado do teste T, que é um percurso em T realizado e é pego o tempo da realização desse percurso, e a gente vê que quem treinou de maneira integrada o treinamento de força conseguiu diminuir o tempo nesse percurso, e quem treinou de maneira isolada não teve diferença significativa. E também pensando na realização dos abdominais, a gente vê que quem conseguiu realizar mais abdominais de maneira com boa qualidade aumentou, enquanto que quem treinou de maneira isolada não teve diferença. Também pensando nas outras tarefas, como nas outros testes, como o salto vertical e o teste de sentar e alcançar, os únicos resultados que deram significativa diferença foram o grupo que treinou de maneira integrada. Então, ou seja, esse estudo aqui foi feito com jovens saudáveis e treinados. Então, mostrando que essa abordagem de treinamento de força, baseada em tudo que eu já falei, ela também serve para pessoas que são treinadas, que não têm um déficit, que não são sedentárias. Então, isso serve e também para mostrar que isso é eficaz também em outras situações, certo? Então, da minha parte, é isso. Eu não estou aqui para dizer que o treinamento funcional é melhor, mas eu estou aqui para pelo menos mostrar que ele pode contribuir sim para a prescrição de treinamento de força, e que pode ser muito útil para pessoas que treinam por questões de saúde, e que tem coisas no treinamento funcional que devem ser preocupação de quase todos os métodos de treinamento e não só algo específico, certo? Feito. Obrigado, Rafael. Muito legal a apresentação, super interessante. Eu não vou fazer nenhum comentário pelo avançado da hora, eu já vou parar a gravação aqui